Sabe, quando a gente lê a Bíblia, é fácil passar rápido por capítulos que parecem só listas de materiais, de medidas. Êxodo 38 parece ser um desses. Mas e se eu te disser que, escondida nesses detalhes, existe uma revelação profunda sobre a anatomia da verdadeira adoração? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos hoje. A pergunta que vai guiar nossa jornada é esta: será que um inventário de bronze, prata e ouro pode mesmo nos ensinar algo profundo sobre sacrifício, sobre santidade, sobre o coração de Deus? A resposta, eu já te adianto, é um sonoro e poderoso sim. Vamos mergulhar nessa verdade. Pois é, este capítulo é muito mais do que uma lista de compras para uma obra sagrada. Pense nele como um mapa divino, que mostra como nós, um povo pecador, podemos nos aproximar de um Deus que é totalmente santo. Então o que a gente encontra aqui? O capítulo detalha a construção de 3 partes fundamentais do pátio de fora do tabernáculo. Primeiro, o altar para o sacrifício, depois a bacia para a purificação e o pátio em si, que delimitava todo o espaço sagrado. E de um jeito fascinante, o capítulo termina com uma prestação de contas de todo o material que o povo ofertou. Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos sair da arquitetura e entrar na teologia. Cada uma dessas peças tinha um propósito que ecoa até os nossos dias, revelando o coração do tipo de adoração que Deus queria estabelecer para o seu povo. Pensa na cena. A primeira coisa que qualquer pessoa encontrava ao entrar no pátio era o altar. Não tinha como desviar. E isso ensinava uma lição que era e ainda é fundamental. Para chegar perto de Deus, o pecado precisa ser tratado primeiro. A justiça de Deus exigia um pagamento, e a sua misericórdia providenciava o sacrifício. E olha, essa não é uma ideia nova. O grande teólogo João Calvino, lá no século XVI, já tinha sacado isso. Ele disse que o altar não era um mero detalhe, era o centro de tudo. Ali Deus estava ensinando uma verdade eterna. A paz com ele só é possível através da expiação, do sacrifício que cobre o pecado. Depois de passar pelo altar, o próximo passo era a bacia de bronze. Os sacerdotes, mesmo depois do sacrifício ter sido feito, precisavam se lavar antes de servir a Deus. Era um lembrete visual constante de que a nossa aproximação de Deus exige não só perdão, mas também pureza. E aqui tem um detalhe que é simplesmente fascinante. A Bíblia faz questão de dizer que essa bacia foi feita com os espelhos de bronze que pertenciam às mulheres que serviam na entrada da tenda. O comentarista Matthew Henry viu nisso uma imagem poderosíssima. Aquilo que era usado para vaidade, para admirar a aparência, foi entregue, consagrado e transformado num instrumento de purificação espiritual. Que lição incrível sobre entrega, não é? Deu para perceber a ordem. Ela era fixa, não podia ser invertida. Ninguém podia buscar a purificação antes de passar pelo sacrifício. Primeiro, a justificação, o perdão, pelo sangue do Cordeiro. Só depois, a santificação, a limpeza pela água da purificação. Isso aqui, gente, era a gramática da salvação. O grande pregador Charles Spurgeon resumiu isso de um jeito brilhante e que a gente nunca mais esquece. Primeiro o sangue, depois a água. Essa sequência divina aponta diretamente para a obra completa de Cristo na vida de todo aquele que crê. Certo. Mas e o custo disso tudo? Quem é que pagou por essa obra? É aí que o capítulo muda de foco. Ele sai da construção e vai para a contribuição. E o que a gente vê é uma verdadeira explosão de generosidade de um povo que tinha acabado de sair de séculos de escravidão. Os números são de cair o queixo. Cerca de 1 tonelada de ouro e mais de 3 toneladas de prata, fora uma quantidade enorme de bronze. Vamos lembrar, esse era um povo recém-liberto, que não tinha quase nada. E isso não foi um imposto, foi uma oferta voluntária, que brotou de um coração grato. A adoração deles teve um custo, e eles pagaram esse custo com alegria. E o que torna isso ainda mais impressionante é que tudo foi pesado, contado, registrado. Moisés fez questão de apresentar um relatório detalhado de tudo que foi doado. É um dos primeiros e mais belos exemplos de transparência e responsabilidade na história, mostrando que Deus se importa, e muito, com a integridade na administração de tudo que é dedicado a Ele. Ok, agora a gente chega no clímax. É hora de conectar todas essas peças. Porque tudo isso que a gente viu era, como diz o autor de Hebreus, uma sombra da realidade. Cada peça, cada metal, cada ritual era uma figura, um símbolo que apontava para uma verdade muito maior, muito mais perfeita, que ainda estava por vir. E aqui está a chave para entender o capítulo inteiro. O altar do sacrifício
era uma sombra da cruz de Cristo, o único sacrifício perfeito e definitivo. A bacia de purificação apontava para a limpeza espiritual que a gente recebe através da palavra de Deus. E aquele povo, ofertando com tanta generosidade, é uma figura da igreja, que é chamada a oferecer a própria vida como sacrifício vivo a Deus. O ponto central, o resumo da ópera é este: Jesus cumpre cada um desses papéis de forma perfeita e completa. Ele é o sacerdote que intercede por nós. Ele é o sacrifício que tira o nosso pecado e, de forma misteriosa e gloriosa, ele é o próprio altar sobre o qual a oferta foi feita. Nele, todo o sistema do tabernáculo encontra o seu sim e o seu amém. Certo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Êxodo 38 nos faz um convite, ou melhor, uma convocação, sair de uma fé superficial, de uma fé de conveniência e entrar numa adoração que tem custo, que exige entrega de verdade. A pergunta que ecoa desde aquele deserto há milhares de anos e chega até nós hoje é esta: o que é que nós estamos trazendo para a construção da obra de Deus? E a pergunta não é sobre ouro ou prata, é sobre algo infinitamente mais valioso: nosso tempo, nossos dons, nosso coração, nossa vida inteira. Então, para a gente resumir, a lição de Êxodo 38 para hoje é tripla e atemporal. Primeiro, assim como no altar, o nosso pecado precisa ser levado à cruz de Cristo, não há outro caminho. Segundo, como na bacia, a nossa vida precisa de purificação contínua. E terceiro, assim como o povo de Israel, a nossa adoração precisa se manifestar em entrega real, generosa, custosa. E o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, captura essa ideia de uma forma que arrepia. Ele diz que a nossa verdadeira adoração, o nosso culto racional, é oferecer não coisas, mas a nós mesmos, nossos corpos, nossa vida inteira, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no fim das contas, talvez a grande e transformadora lição de Êxodo 38 seja esta: a adoração genuína sempre nos custa alguma coisa. Ela vira de cabeça para baixo a nossa lógica de consumo e nos chama para a lógica da entrega. A verdadeira adoração não é sobre o que a gente pode receber de Deus, mas sobre tudo o que a gente pode, com o coração transbordando de alegria e gratidão, entregar totalmente a Ele.